A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está assistindo este vídeo. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu vou ajudar você a ler toda a Bíblia em um ano. Amém? Vamos comigo nessa? Vai ser uma bênção. E se é a sua primeira vez no canal, peço que você se inscreva no canal, acione o sininho, deixe um like no vídeo, deixe um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda. Nós estamos hoje no 7º vídeo, hoje é 7 de janeiro, então nós estamos na nossa 7ª leitura diária e nós já temos gravado aqui 6 vídeos anteriores. Tem uma playlist aqui, então se você for no canal mesmo, clicar ali no nome da igreja, logo abaixo do vídeo, você vai entrar no canal e aí você vai ver todos os outros vídeos ali. Então se você está começando hoje, você quiser voltar lá no dia 1º e ler desde o começo, talvez seria bom. Nós estamos lendo a palavra do Senhor em ordem cronológica. Então, talvez seja de benefício você ler desde o começo conosco, tá bom? Então, tendo dito isso, vamos à leitura da palavra do Senhor então de hoje. Vamos começar com uma pequena introdução, como de costume. Aparência de visitantes celestiais. Não muito depois de Abraão ter respondido às instruções de Deus sobre a circuncisão, Deus apareceu a Abraão na forma de um visitante humano. Com esta manifestação de Deus estão 2 anjos criados, também em forma humana. Não está claro se Abraão reconhece imediatamente seu Senhor como sendo mais do que simplesmente um personagem de autoridade superior. Caso contrário, a natureza divina do visitante começa a se revelar a Abraão quando o visitante parece saber não apenas o nome de Sara, mas também os pensamentos mais íntimos de seu coração. Quando Deus anuncia que Sara em breve terá um filho, Sara, que está ouvindo da tenda, ri com descrença, embora talvez com uma expectativa esperançosa também. Quando Deus questiona sua risada, Sara impulsivamente nega qualquer expressão de dúvida, mas quando Deus insiste que ela não está dizendo a verdade, Sara fica em silêncio e temerosa, reconhecendo que este visitante celestial percebeu corretamente sua descrença. A encarnação de Deus nesta ocasião e seu anúncio de um nascimento claramente sobrenatural são preditivos do herdeiro espiritual prometido a Abraão. E a liberdade e a alegria da comunhão entre Deus e o homem são testemunhadas na hospitalidade de Abraão aos seus convidados celestiais, que agora aparecem a Abraão enquanto ele relaxa em sua tenda, provavelmente após sua própria refeição do meio-dia. Gênesis, capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mangue, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu para a porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de teus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada
e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: ela está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara esteve escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Destruição de Sodoma e Gomorra. Se Deus confronta Sara por causa do engano impulsivo dela, não há nada que se compare à ira justa que ele logo irá exibir contra as cidades perversas de Sodoma e Gomorra na planície do Jordão, presumivelmente perto do que é hoje conhecido como Mar Morto. É em Sodoma que o sobrinho de Abrão, Ló, mora com sua esposa e 2 filhas. Portanto, é compreensível que, quando Deus disse a Abraão que destruiria Sodoma, Abraão deveria suplicar que pelo menos os justos em Sodoma fossem salvos. Mas a humilde, porém ousada intercessão de Abraão junto a Deus se estende até mesmo àqueles fora da família de Ló, caso sejam considerados justos. A resposta de Deus à negociação calculada de Abraão revela a sublime justiça e misericórdia de Deus. O julgamento extraordinário de Deus contra Sodoma é aparentemente motivado por uma maldade incomum, tornada ainda mais repulsiva por causa da antinaturalidade, violência e presunção com que as vidas de seus habitantes são preenchidas. Um exemplo de sua maldade é encontrado na maneira como os 2 anjos são recebidos ao chegarem a Sodoma após sua visita a Abraão. Quando Ló compartilha com eles a hospitalidade e proteção de seu lar, os homens de Sodoma exigem que Ló liberte para eles os anjos, que eles presumem ser homens normais, para que possam usar os anjos para perversão sexual. É por causa desse incidente que a prática da homossexualidade desde então foi associada aos sodomitas, embora essa depravação em particular não seja a única em que eles se enganjaram. Mesmo Ló parece não ter escapado da influência da maldade de Sodoma. Embora Ló aqui mostre hospitalidade a estranhos e os defenda corajosamente quando são ameaçados, seu caráter é contestado quando ele oferece suas próprias filhas aos sodomitas para seu prazer em troca da segurança de seus convidados. E quando os anjos falam da destruição iminente, Ló hesita em deixar Sodoma, talvez por causa do apego indevido aos seus bens materiais. Depois de ser praticamente arrastado para fora da cidade pelos anjos, Ló, sua esposa e suas 2 filhas são instruídos por Deus a correr para salvar suas vidas e não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló, que está aparentemente convencida, mas não convertida, volta-se para ver a destruição das cidades na planície, e é ela mesma destruída. Enquanto Sodoma e Gomorra são consumidas por uma chama do que pode ter sido piche ou enxofre em chamas, a esposa de Ló se transforma em uma estátua de sal. Esse relato da destruição de Sodoma e Gomorra contém uma riqueza de informações sobre o estado pecaminoso do homem, bem como o julgamento e a misericórdia de Deus.
mostra que o julgamento de Deus, embora marcadamente justo, é catastrófico, inesperado e certamente completo. Assim chama o homem pecador a fugir de sua própria injustiça, sem voltar para a destruição moral inevitável, mas perseverando até que ele alcance a segurança do descanso prometido por Deus. Talvez seja com essas lições em mente que, enquanto os 3 visitantes celestiais agora partem para Sodoma, Deus antecipa a necessidade de dizer a Abraão o que ele está prestes a fazer. Como aquele que se tornará o pai da nação escolhida por Deus, Abraão precisa testemunhar por si mesmo o terrível julgamento de Deus sobre aqueles que praticam a maldade e passar para as gerações futuras quão terrível as consequências do pecado realmente são. Gênesis capítulo 18. Abraão intercede por Sodoma. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar? E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez? E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis capítulo 19. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados.
e chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí! E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com ele pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. O esquema das filhas de Ló. Enquanto Abraão olha das alturas de Hebrom para a agora desolada planície do Jordão, sem dúvida com admiração e óbvia preocupação por Ló, ele aparentemente não tem como saber se Ló era suficientemente justo para ser salvo. Não há registro de que Abraão voltou a ver Ló, ou mesmo ficou sabendo de sua fuga. Talvez seja melhor que Abraão nunca saiba do fim da vida de Ló, que é caracterizado por medo, reclusão e aparente dissolução. O fato de Deus ter salvado Ló em primeiro lugar pode ter sido um monumento à sua misericórdia eterna, ou talvez um testemunho da altura da consideração que Deus tinha a Abraão.
O que se segue é o último registro histórico de Ló. Estranhamente, envolve um esquema um tanto bizarro por parte das duas filhas de Ló para ter filhos com seu pai. O motivo do esquema parece ser bastante legítimo, mas em circunstâncias normais, seus atos de incesto seriam inquestionavelmente imorais. E embora o registro indique que Ló não sabia de seu envolvimento no plano, tudo isso foi possível devido à sua aparente disposição de deixar que suas filhas o embebedassem. De significado histórico contínuo são os dois filhos nascidos como resultado dessa relação incestuosa e as pessoas que descendem deles. Moabe se tornará o pai dos moabitas, que primeiro se estabelecerão a nordeste do Mar Morto entre os rios Jaboque e Arnon, porém mais tarde serão expulsos pelos amorreus para uma área ao sul do Arnon. Amon se tornará o pai dos amonitas, que serão adoradores de Moloque, migratórios e saqueadores na terra entre o Jaboque e o Arnon. Ambas as nações entrarão em conflito repetidamente com os descendentes de Abraão, tudo como resultado dos eventos que agora se desenrolam. Gênesis 19. A origem dos Moabitas e Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemo-nos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas, até o dia de hoje. Amém? Assim nós concluímos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe por estar aqui acompanhando a leitura, dedicando esses momentos à leitura da palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos hoje mostra a diferença entre a vida de um homem que é temente ao Senhor e procura ter comunhão com Deus. Este é Abraão, um homem que, mesmo sendo imperfeito, ele intercede pelos outros e a sua intercessão chega até o Senhor e traz livramento para a vida do seu sobrinho e para a família de seu sobrinho. Mas, por outro lado, nós vemos o exemplo de Ló, um homem diferente de seu tio Abraão, e influenciado pela cidade onde ele vivia, influenciado por aquela cultura, e embora os anjos tenham salvo Ló, pela intercessão de Abraão, ele perde a sua esposa porque ela deixa se levar pelos desejos e pelas lembranças e pelo apego daquela cidade, daquela cultura, e posteriormente ele se deixa cair neste incesto com suas filhas. E aí nós vemos a diferença daquele que procura andar nos caminhos do Senhor e aquele que se desvia do Senhor. Acredito que essa é uma importantíssima lição que nós tomamos deste texto de hoje. Então, a minha oração é que nós possamos estar sempre trilhando nos caminhos do Senhor,
que nós possamos estar sempre buscando a presença do Senhor e nos desviando do mal. Amém? E assim a nossa intercessão perante o Senhor será ouvida e o livramento do Senhor chegará até nós e a nossa família. Eu creio nisso para mim e para você. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui conosco, acompanhando a leitura da palavra do Senhor neste dia. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário. Se você tem uma pergunta sobre o texto de hoje, se você tem um comentário, se alguma parte dessa leitura de hoje te chamou a atenção, deixa no comentário, isso vai edificar todos que vão ler e para nós também, nós somos encorajados pela sua participação, amém? Então que Deus te abençoe, amanhã nós estaremos de volta aqui novamente lendo a maravilhosa palavra do Senhor, no propósito de lermos toda a Bíblia neste ano de 2022. Deus te abençoe e até amanhã.